Essa é uma história que aconteceu com meu bisavô e que durante muito tempo foi contada pelo meu avô. Na época, o meu bisavô era um rapazote com seus 20 e poucos anos. Morava em uma pequena fazenda com todos os seus irmãos, próximo de uma cidadezinha, quase que um vilarejo. E ao redor desse vilarejo tinha muitas fazendas, mas fazendas simples, de pessoas simples que lutavam para sobreviver na maior parte do ano. E bem longe dali, a alguns quilômetros, existia uma grande mata. E a caça era muito comum. As pessoas tinham habilidades para caçar, conhecia bem a mata e seus perigos. Várias histórias eram contadas pelos caçadores de como eles conseguiam sobreviver dentro da mata. Caçadores esses que, na verdade, eram os pais de família com seus filhos, que os ensinavam desde muito cedo a caçar, já que a caça naquela época era uma ajuda para o sustento da família e muitas vezes era a única comida que eles tinham. Quanto mais simples uma família, com mais frequência eles iam para a mata. E com isso, eles adquiriam mais habilidades para escapar dos perigos que ela oferecia. Foi uma época muito difícil. Hoje, a cidade já está bem desenvolvida, a caça não existe mais e as fazendas descuidadas e maltratadas teve novos donos que as transformaram com a agricultura e a pecuária. O meu bisavô saía para caçar com os seus irmãos de tempos em tempos. E nessa andança pela mata, eles encontraram um bom local para fazer uma cabana, uma pequena cabana. Ela foi feita de varas que são cruzadas e amarradas com cipó e coberta com uma folhagem bem resistente. Na cabana, eles deixavam uma moringa, que é um pequeno pote de barro para colocar água, e um copo de alumínio. Algumas arapucas, que são usadas na caça, e um candeeiro velho, para o caso de uma emergência, já que no momento de emergência à noite, não tem como acender uma fogueira. Todas as vezes que um deles ia para a cabana, levava o querosene para ser usado no candeeiro, e cada um levava a sua própria esteira feita de palha para dormir. E todos tinham a obrigação de manter a cabana, já que com o tempo ela ia se danificando, e também fazer uma limpeza, tirando o excesso de mato ao redor. Um desses irmãos do meu bisavô, que muitas vezes o acompanhou durante a caça, estava doente há algum tempo. Era cuidado em casa pela minha bisavó, porque o acesso a médicos era muito difícil naquela época. Um dia, o meu bisavô resolveu ir para a cabana caçar e avisou para sua mãe que ficaria por lá por um dia. Pegou as suas coisas e saiu. Chegando na cabana, fez o de sempre. Checou para ver como ela estava, limpou ao seu redor, já deixou uma fogueira preparada para mais tarde acender, e só depois ele se preparou para a caça. No finalzinho da tarde, já estava de volta na cabana. Não teve muito sucesso com a sua caça. Guardou as suas coisas e resolveu acender a fogueira para preparar algo para comer. Depois de comer, pegou um copo com água e, enquanto tomava, admirava o finalzinho do pôr do sol. Enquanto ele tomava a sua água, ele avistou uma pessoa se aproximando entre as árvores em um carreiro que foi feito por eles, que é um caminho estreito, para ter acesso à cabana. De longe, ele não conseguiu identificar,
mas quando estava a alguns passos próximo da cabana, ele percebeu que era o seu irmão. Estava pálido e abatido. Assustado, já foi dizendo: "Homem de Deus, o que você está fazendo aqui?" O irmão dele, ofegante, disse: "Vai lá dentro, pega um copo com água para mim." O meu bisavô, entrando na cabana, perguntando várias coisas ao mesmo tempo, o porquê que ele estava ali, se alguém tinha visto ele sair. E quando ele voltou com um copo com água, cadê o seu irmão? Ele não estava mais ali. Ainda segurando o copo, ele deu toda a volta ao redor da cabana, mas não encontrou nada. Voltou para a cabana, deixou o copo e preparou o candeeiro. Entrou na mata e começou a procurar meio que em círculo, já que ele não sabia qual direção ele havia tomado. Muitas coisas passou pela cabeça dele. Ele chegou a pensar que seu irmão poderia estar com febre, delirando ou até sonâmbulo, e saiu de casa sem que ninguém percebesse. Mas e a distância? É muito longe. Acho que ele saiu desse estado que ele estava, percebeu que estava aqui na cabana, se assustou e fez o caminho de volta para casa. Bem, ele pensava e gritava o nome do seu irmão ao mesmo tempo. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para casa fazendo o mesmo caminho que ele conhece, assim eu alcanço ele. E foi o que ele fez. Fez todo o percurso de volta, olhando para os lados e chamando por ele. Mas nada encontrou, até que finalmente avistou a sua casa. E havia muitas pessoas no pátio, seus irmãos, esposas, vizinhos, amigos. Imaginando que todos já sabiam do sumiço do seu irmão e que estavam se preparando para procurá-lo, lhe gritou: "Ele foi para a cabana, vamos todos para lá." A mãe e o pai dele, reconhecendo a voz, saiu para fora. E ele continuou dizendo: "Ele foi para a cabana. Ontem já estava escurecendo quando ele chegou lá. Ele estava muito pálido, quase sem fôlego de tanto andar. Aí me pediu um copo com água, entrei para pegar. Quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Andei na mata, procurei, até que cansei e resolvi fazer o caminho de volta para casa. Quem sabe assim eu não encontraria ele no caminho, mas nada, eu não encontrei. A gente tem que se reunir e ir todos para lá, que com certeza ele está na mata, perdido." E assim ele não parava de falar. E antes que ele terminasse, a mãe dele o interrompeu e disse: "Filho, foi um anjo. Um anjo foi até a cabana te buscar para o enterro do teu irmão." Ele estava tão desesperado e nervoso, pensando no sumiço do irmão, que ele não percebeu como o rosto da sua mãe estava abatido, com os olhos inchados de tanto chorar. E nesse momento ele dizia: "Quando ouvi isso, parecia que todo o sangue do meu corpo havia sumido. Eu não conseguia sentir as minhas pernas. E quando eu consegui andar, eu entrei na casa e tudo era real. Mas era difícil demais de acreditar. Parecia que eu estava num sonho ou num pesadelo. Depois que me acalmei, é que tudo fez sentido para mim. Eu não voltaria no dia seguinte pela manhã como eu havia dito para minha mãe. Como a caça não foi boa, eu ficaria por mais um dia." Naquela época, o velório era feito em casa. A própria família preparava o corpo. E não podia demorar muito tempo para ser enterrado.
Esse velório marcou a todos que estavam ali presentes, por conta do ocorrido. E essa história foi lembrada e contada por gerações, como acontece até o dia de hoje que estou relatando essa história para vocês.